Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria, um privilégio dividir esses momentos com você, que curte, que acompanha, que repercute os assuntos que são tratados aqui e dando continuidade, obviamente, a essa série de entrevistas especiais que nós produzimos, intercalando aí também com a exibição daqueles debates que foram os mais empolgantes do ano de 2022, para oferecer para você um conteúdo diferente aqui no Vejam Só. E nas entrevistas a gente, obviamente, consegue aprofundar algumas temáticas, explorar melhor algumas reflexões. É um momento realmente de aprendizado e muito bacana poder dividir isso com você. Antes de apresentar o meu convidado e colocar o tema aí que nós vamos conversar, deixa eu colocar aqui para você o meu perfil do Instagram. Chega por lá, @zeca_pereira. Muito bacana ter esse espaço para dividir com você, para a gente poder conversar, responder ali as suas perguntas, a sua mensagem, trocar algumas ideias também. E desde já deixo registrado aqui o meu agradecimento a todo o público do Vejam Só, que me trata e dispensa muito carinho, tá bom? Muito obrigado, é muito bom ter esse momento com você ali. De fato, essas mensagens dão ânimo, revigoram o nosso espírito para continuar a trabalhar aqui, oferecer sempre o melhor para você que curte, e o meu agradecimento a cada um de vocês, tá bom? Bom, hoje no Vejam Só, a gente tem o privilégio de receber aqui no nosso estúdio, ele que é um amigo do Vejam Só, um parceiro aqui do programa que sempre nos ajuda, o reverendo Lucas Rezende, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Lucas, meu irmão, obrigado pelo carinho, mais uma vez aceitar o nosso convite, está aqui no Vejam Só. Tenho certeza que vai ser mais uma oportunidade de aprendizado. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Zeca, que alegria poder estar mais uma vez aqui no Vejam Só. Como eu sempre falo para você, e você já ressaltou aí, né? A gente cultiva uma relação de afeto realmente com o programa pela lembrança, principalmente eu que sou do interior, né? Vivi a minha adolescência ali no interior, então a gente tinha até expectativa, né, para assistir o Vejam Só. Então é um privilégio estar no programa. Pela primeira vez aqui num contexto, num formato de entrevista, o que nos honra também bastante. Agradeço pelo convite, pela oportunidade, que seja, né, Deus usa da instrumentalidade desse nosso programa para trazer instrução, orientação para a igreja, para o público evangélico em geral. Não é um tema assim tão comum no meio evangélico, né? Então eu acho que vai ser uma oportunidade de crescimento, de conhecimento e da gente descobrir que às vezes temas que a gente nem sabe que existem têm uma influência prática direta na nossa vida cristã, na realidade cristã da igreja brasileira. Espero que seja realmente muito produtivo esse tempo que a gente vai ter junto. As igrejas históricas tratam esse tema com muito mais apreço, muito mais carinho, faz muito mais parte. Faz parte do cotidiano, né? Faz parte do cotidiano das igrejas mais históricas e as igrejas mais, vamos dizer, mais recentes, né? Isso, na verdade, esse recente, sem entrar no tema, mas já entrando, né? Mas digamos que é num período ali do século XVII, ou vamos ser um pouco mais rígido, né, na nossa demarcação, ali no século XVIII, século XIX começa a se arrefecer essa perspectiva da confessionalidade. Mas vamos descobrir que, na verdade, é um tema bem atual. Sem dúvida, é importantíssimo. Mesmo sem saber, a maioria tem. Exato. A pessoa não faz ideia. Muitos dos nossos telespectadores, né, vão se surpreender hoje ao saber que a sua igreja tem uma declaração de fé. Às vezes ela fica escondida, não está muito clara, tal, mas ela tá. Você pode ter certeza que ela está lá e, como o reverendo Lucas falou, você vai descobrir. Talvez não é tratada com o protagonismo que ela alcança nas igrejas históricas, né? Mas ela está ali. Perfeito. Reverendo, para a gente começar, vou pedir as informações da igreja que o irmão pastoreia, por favor, o endereço certinho e dias, assim, horários das principais atividades por lá, para quem nos assiste, por favor. É um privilégio poder falar da nossa igreja aqui também no programa, né? Sabendo de tantas pessoas que acompanham o programa. Nós estamos aqui na região metropolitana de São Paulo, na Zona Oeste, Rua Doutor José Elias, é ali próximo à Rua Cerro Corá, para quem conhece a região da Lapa, Rua Pio 11, né, que sobe da Lapa, nós estamos ali no Alto da Lapa. Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa. O meu convite é para você acompanhar a gente pelas mídias, né? Às vezes a pessoa está longe, né? A gente sabe do alcance do Vejam Só em todo o Brasil, mando até, aproveito, né? Tem uma audiência boa lá em Minas Gerais, minha terra, então mando meu abraço ali para a cidade de Perdões, a minha cidade de origem, toda a região ali de Lavras, que eu tenho amigos, parentes, né?
Então, assim, você pode acompanhar a nossa igreja pelo canal do YouTube, Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa, também pelo Instagram, IP do Alto da Lapa. No Instagram, você me encontra como Reverendo Lucas Rezende, com Z. Reverendo Lucas Rezende. É fácil também de achar, pode ser um elo aí para a gente ter um contato daqui para frente, né? Para aprender, para estarmos juntos, para termos um elo de ligação aí. Hoje as mídias sociais, e a gente vai falar sobre isso, né? Nessa época da informação, né? Então a gente sabe que as mídias sociais são instrumentos valiosos para a nossa comunhão cristã. Sem dúvida nenhuma. Nós vamos deixar os contatos que o irmão já mencionou aqui durante todo o programa e também fixados lá na postagem chamando para o programa de hoje também, tá bom? Lá no nosso perfil do Instagram, no @programa Vejam Só. Então você acessa lá, vai estar tudo direitinho lá para você poder entrar em contato e, obviamente, conhecer também o Ministério do Irmão e ter acesso a todo o material que é produzido pela igreja, que, obviamente, está disponível ali nas redes sociais também para você acessá-lo. Tá Desculpa, bom? só aproveitar um pouquinho mais desse tempo, claro. Zeca, mas é só sobre os horários de culto, né? Eu prefiro divulgar aqui, especialmente os cultos dominicais, né? Porque eu acho que é o primeiro contato assim, mais especial que pode se ter com a comunidade. A gente tem o culto no domingo, tanto às 9h30 da manhã, como também às 18h30. Então, 2 opções de horário aí, todo dominicalmente, né? No dia do Senhor, estamos juntos ali para cultuar a Deus. Você será muito bem-vindo. Muito bacana. Então aí e fica à sua disposição para você poder acessar e entrar em contato e conhecer também o Ministério. Hoje nós vamos falar sobre a importância da confessionalidade. Não só sobre a importância, mas o que significa, do que nós estamos falando, como é que é e tudo mais. Mas, reverendo, já me chamou a atenção, eu vou começar por aí, porque eu sou um cara que aparenta ser novo, né? Eu já sou tiozinho, assim, não tenho muito acesso. Eu já vi o irmão aí com Kindle na mão. Já abandonou o livro, já, reverendo? Pois é. São as coisas, são a época e as tendências que a gente vive do momento, né? Que é essa questão... E até assim, quer dizer, a gente vive a era da informação. Então, as pessoas... eu acho que eu mencionei, né? A era do update. Você sempre está atualizando, né? Estar com as atualizações em dia. E esse assunto que a gente trata, nesse tempo, é de se questionar, poxa vida, né? Realmente, não é um assunto ultrapassado falar de confessionalidade cristã. E eu acho que essa realidade da informação, Zeca, faz com que as pessoas queiram sempre estar atualizadas. E de uma certa forma, né, isso invade o âmbito da igreja cristã num discurso que a igreja precisa se adequar à sua geração. E esse discurso ele vai ganhando uma certa contundência e eu diria até um lance perigoso, se é assim que a gente pode dizer, quando se diz que dentro desse update, dessas atualizações, até a Bíblia precisa de ser atualizada. Isso gerou uma certa polêmica recentemente, mas de fato esse ímpeto de que a igreja precisa ser relevante à sua geração e por isso ela precisa se adequar à geração que ela está envolvida. Só que eu acho que a busca por essa relevância é um meio, na verdade, de se tornar irrelevante. Porque se você se torna igual à geração, você deixa de ter uma relevância oferecendo alguma alternativa, uma resposta, um caminho diferente para aquela geração que está perdida, né? E se a gente busca as bases bíblicas para o assunto que a gente vai falar aqui hoje, né, a gente vai perceber que ele é um assunto muito bíblico, né? E inclusive nesse aspecto. Eu quero já, em caráter de introdução, para te devolver a palavra, ler aqui um versículo que está lá na Epístola de Judas, apenas o versículo 3, Zeca, que diz assim, olha, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, que foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu acho muito interessante o final desse versículo. O versículo fala sobre a diligência do escritor em escrever acerca da comum salvação, a salvação que é comum ali à igreja, e ele diz, então eu me senti obrigado a exortar vocês a batalhar. Pelo quê?
batalhar pela fé de maneira diligente. Qual fé? A fé que uma vez por todas foi entregue. Então, quer dizer, não é uma fé do update. Sim. Não é uma fé que vai sendo atualizada. Ela foi entregue de uma vez por todas. Diferente aí do Apple, do Windows, que você tem, do Android, que vira e mexe, você tem atualizações, aparece no seu celular. Você tem que tacar o dedo lá. 0.1, exatamente, 2, né? 5. E os próprios aparelhos, né? Você citou aqui o Kindle, né? A minha versão aqui é das mais antigas, né? Uma versão muito prática que eu trago aqui para leitura. Assim, a gente não precisa decorar, né, esses textos bíblicos, mas a gente vai vendo, né, as várias versões. Agora, a fé não tem a versão 2, versão 3, versão 4, né? Não tem que ser atualizada tal qual a gente percebe no contexto de hoje um certo discurso nesse sentido. Aí a gente percebe como que o assunto é atual, como o assunto é relevante, como o assunto E eu acho que a gente vai caminhar exatamente para isso, para perceber que, na verdade, a gente está num momento em que eu acho que a confessionalidade vai voltar a ser discutida, vai voltar a borbulhar em todos os âmbitos da igreja evangélica, porque talvez o tempo presente exija de nós posicionamentos. Sem dúvida, sem dúvida. E são posicionamentos pautados sempre nas escrituras sagradas, acho que esse e deve ser o mais relevante. Bom, antes da gente aprofundar aqui, e o Reverendo Lucas, inclusive, vai responder o que é essa confessionalidade, deixa eu já abrir a oportunidade para você participar. Entra lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e você vai encontrar a nossa enquete. E a pergunta da enquete é exatamente essa. Falando sobre o tema, a gente quer saber de você que nos acompanha o seguinte: a sua igreja tem uma confissão de fé? Então, você vai lá e responde, tá bom? Só não vale falar que é a Bíblia. É óbvio que é ela, mas dela vai nascer, surgir e, obviamente, brotar essa declaração, tá bom? Então, sim e não são as duas opções. Vote. Depois você pode até nos comentários justificar essa sua escolha, tá bom? A gente vai tentar separar alguns dos comentários e colocar aqui. É importante que você vá, participe e vote para a gente poder até ter essa noção aqui que a gente já mencionou no começo, tá bom? Eu falei lá do nosso Instagram, vou colocar aqui rapidinho para você as nossas redes sociais. Tem o Facebook e o nosso canal do YouTube. É só você procurar por Programa Vejam Só, tá bom? Então, siga lá o nosso perfil lá no Instagram, curta a nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal do YouTube. Para todo mundo que navega e está inteirado lá nas nossas redes sociais, você, além de ter acesso a todo o nosso conteúdo, de ficar sabendo tudo o que acontece aqui no programa, você vai conseguir assistir ao vivo as nossas gravações. Mas isso é só para quem navega e está inteirado lá nas redes sociais. Todo mundo pergunta, que dia, que hora? Para você que está lá inscrito, que segue, que curte, tudo isso vai aparecer para você, vai aparecer no seu celular. O Vejam Só está ao vivo. Você clica e já vai assistir, tá bom? Já vai acompanhar. Além disso, o Vejam Só também está em todas as plataformas de áudio. Procure por Programa Vejam Só que você vai nos localizar. Escolha a sua predileta, aquela que você usa, e você terá acesso ao nosso conteúdo por lá também. Então, tá dirigindo, vai ouvindo, tá ali na caminhada matinal, vai escutando o Vejam Só, ou indo e voltando do trabalho, da escola, tudo lá facinho para você. Ajude a compartilhar, divulgar o nosso conteúdo também para que ele seja bênção na vida de mais pessoas, tá bom? Rev, eu queria começar então com essa resposta aí, que é inclusive a pergunta tema, o que é essa confessionalidade? Do que nós estamos falando aí? A gente talvez, para responder a sua pergunta, pudéssemos perguntar se a verdade ela tem idade, né? Será que a verdade tem idade? E eu acredito que a verdade, na verdade, sendo redundante, a verdade, ela é eterna, né? O Senhor Jesus se apresentou como a verdade. Quando eu falo que ela é eterna, porque ela não fica velha, ainda que a gente fale sobre voltar às velhas verdades. Confessionalidade, Zeca, tem a ver com essa questão de voltar às velhas verdades. Em que sentido, né? Durante a sua história, houve momentos em que a igreja precisou, né, se posicionar a respeito da fé, com vários objetivos, e a gente vai mergulhar nessa questão aqui durante a nossa abordagem. E aí, quando a igreja precisou se posicionar, então foram surgindo, né, os documentos que a gente chama de documentos confessionais, né? Existem 2 momentos na história aí que vamos dizer, essa produção de documentos confessionais foi muito profusa, que a igreja precisava definir qual que era o seu padrão de fé. Falar de confessionalidade, então, é falar sobre um padrão de fé. O que a gente se surpreende é que o cristianismo, no decorrer desses
2 milênios, digamos assim, de existência, ele continua acreditando na mesma base doutrinária do início da sua história. Eu falo em questões essenciais. Existem questões que unificam, quer dizer, isso aqui é um programa de debate e que nós temos aqui várias visões diferentes dentro da igreja cristã. Entretanto, as discussões, os debates, as conversas, ou mesmo, digamos, as controvérsias, são, na maioria das vezes, e eu digo quase toda a totalidade das vezes, levada num contexto fraternal. Mas espera aí, se são posições diferentes, como é que pode se manter, então, esse contexto fraternal? Pode se manter porque existem questões essenciais que não mudam, que não mudaram e que nós fechamos, quer dizer, todos nós que participamos, ainda que possamos nos divergir em questões periféricas, nós temos uma mesma confessionalidade. Então, o que é confessionalidade? A confessionalidade é isso, né? Temos uma palavra grega que é, na verdade, 2 termos que formam a palavra símbolo, né? O termo sim, que é junto, e balo vem do verbo lançar. Então, questões que a gente lança junto, ou fundamentos que são lançados juntos. A gente lança junto esse fundamento. A gente lança junto essa pedra. Existe até um texto bíblico, se eu não me engano, está no livro de Jó, fala sobre não remover fundamentos. Então, confessionalidade tem a ver com isso. São os fundamentos. A gente vai poder aprofundar nessa questão, mas a gente tem 2 momentos aí de produção de muitos documentos confessionais. Lá no contexto primitivo, nós temos os credos, e depois, no período da Reforma, nós temos as confissões. São aí os documentos mais conhecidos, mas a gente pode entender melhor isso. Eu queria, ainda nessa perspectiva, né, que a gente falou, né, esses são documentos históricos, quer dizer, tem a ver com as bases da nossa fé, que, como a gente falou agora há pouco, não se atualiza, né? E a gente conversando sobre aquela coisa da atualização, não existe a fé cristã, quer dizer, na sua atualização 1, 2, 3 e tal. E o John Moore é um autor que fala sobre confessionalidade, ele traz uma perspectiva interessante aqui, Zé, que ele diz o seguinte, eu vou citar ele ipsis literis, né? E eu acho que o nosso teleinternauta, o telespectador, vai identificar aqui a importância do tema. Ele diz assim, olha, frequentemente tem-se argumentado que a mensagem cristã precisa ser adaptada ao homem moderno, mas é muito mais verdadeiro e importante argumentar que o homem moderno que tem que se adaptar ao evangelho. Então, falar de confessionalidade é nós buscarmos as verdades que a igreja defendeu em toda a sua história e, como você falou, poxa, a nossa confessionalidade é a Bíblia, aquilo que nós acreditamos é a Bíblia. Mas veja, a confessionalidade são documentos estruturados a partir do estudo da Bíblia. São os primeiros movimentos na área de teologia. Sim. Porque a teologia é uma ciência que tem a Bíblia como seu objeto de estudo, né? Embora a gente fale isso que é o conhecimento de Deus, mas como é que você vai estudar Deus? Você não tem como estudar Deus, você não vai levar Deus para um laboratório como você leva um sapo lá na área da biologia. Você vai levar a Bíblia. E a Bíblia, como seu objeto de estudo, vai a partir do método que você aplica ali para estudá-la, você vai produzindo conhecimento. Então, a confessionalidade é esse conhecimento a partir da perspectiva, a partir da Bíblia, né? E aí a gente começa a lidar até com o proveito prático, porque ela se torna um instrumento de ensino. Dentro dos documentos confessionais, por exemplo, dos mais robustos depois, você tem catecismos, né? Os catecismos que fazem parte desses documentos confessionais. Então, resumindo, a confessionalidade é isso. São afirmações categóricas acerca do que a igreja crê e, no decorrer do programa, eu vou poder falar para vocês quais são esses documentos, tá? À medida da condução aí do nosso assunto. Até para a gente, antes de entrar assim, aprofundar essas temáticas, né, de falar especificamente de cada um, da origem e tudo mais, está fazendo uma relação assim, logo no início o irmão falou que o momento histórico pede uma posição da igreja. Eu trago assim na memória e acho que essa é uma história mais marcante para mim, isso que eu mais gostei quando a gente fala de confissão, é que, via de regra, essas confissões surgiram de momentos de provocação, respondendo algumas provocações. E eu lembro aqui da confissão de fé da Guanabara. Huguenotes, né? 1600, me foge direitinho assim, o ano, mas se eu não estou enganado, no século ali 16. Um pouco mais antecedente, um pouco mais precedente, um pouco antes ainda. É muito interessante você tocar nesse ponto, Zeca, porque o que a gente começou a pautar aqui, primeiro,
entendamos que é muito bíblico isso. Lembre-se que o próprio Senhor Jesus, lá em Lucas, para passar aqui a referência certinha, lá em Lucas 12, verso 8, ele diz que todo aquele que o confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Perfeito. Mas o que negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Então, confessionalidade tem a ver com isso. Você confessar aquilo que você crê diante dos homens. Você confessar o Senhor Jesus diante dos homens. E às vezes, Zeca, essa confissão do Senhor Jesus diante dos homens exige um preço muito alto. Você citou o caso da confissão da Guanabara. Para quem não conhece a história, esse é o primeiro documento confessional produzido nessa terra aqui do Brasil, nas terras tupiniquins. Você jogou ele ali para o século XVII, mas na verdade ele ainda está no século XVI. Foi quando houve uma investida no Brasil que poucas pessoas conhecem, quando franceses, que eram chamados lá na Europa de huguenotes, e aí era um termo pejorativo, né, para na verdade depreciá-los, e eles fogem da França pela perseguição religiosa que se estabeleceu ainda no século da Reforma, dentro da controvérsia da Reforma Protestante, quando uma ala da igreja se levanta questionando vamos dizer, os ditames da igreja a partir da Escritura Sagrada. Então, as pessoas começam a ser perseguidas e elas procuram caminhos, né? Lá na América do Norte, os ingleses, os puritanos que estavam sendo perseguidos pela igreja da Inglaterra vão para lá. E aqui no Brasil vêm os franceses. E quando eles vêm, a ideia é essa, é formar no Brasil uma terra que a liberdade religiosa seja factual, que eles possam servir a Deus à luz da consciência deles, orientada pela Escritura. Entretanto, deu errado, que autoridades, na verdade, o líder acabou ali não se definindo. Depois, a partir dessa indefinição dele, se aproximou mais da perspectiva católica, digamos assim. Autoridades católicas trouxeram a morte de alguns dos huguenotes, dos franceses, que não fugiram daqui, porque grande parte, ou a maior parte, fugiu. Ficaram, segundo a história, cerca de 3 franceses, e exigiu-se deles que eles se posicionassem a respeito do que eles acreditavam. Exatamente. Numa noite, eles produziram um documento que é chamado de Confissão da Guanabara. Você que está me assistindo aí, dá um Google depois. Documento lindo, Sim. que é produzido sem Kindle, né? Sem Google. Né? Eu estou falando para você dar um Google para ir lá e ler esse documento. Não agora, acaba de assistir o programa, depois vai lá. Mas esse documento foi selado com sangue, né? Até dentro da história aí, né? Há uma versão de que o próprio padre José de Anchieta, muito conhecido, meio católico, especialmente na região litorânea aqui de São Vicente e tudo mais, aqui de São Paulo, de Itanhaém ali, né? Tem até a cama de Anchieta, pessoal, lugares turísticos relacionados a essa figura, mas é atribuído ao próprio Anchieta, né, a execução de um desses autores da Confissão da Guanabara, que é uma expressão de fé que trouxe condenação a eles. Aí quando você fala sobre crise, sobre o momento atual que nos impele a nos posicionarmos, veja, Jesus diz: quem me confessar diante dos homens, eu confesso diante do Pai. Quem me negar, eu também o negarei diante do Pai. E a gente precisa se posicionar diante dos homens. Sim. A igreja precisa se posicionar nesse tempo atual. Num contexto em que a gente estava falando aqui de verdades que são eternas, né? Que na verdade não são velhas verdades, mas são axiomas eternos, fundamentos que não podem ser removidos, a gente precisa se posicionar e isso pode nos custar caro demais, Zeca. Sim. É muito interessante o que você levanta aqui, porque isso pode nos custar caro demais. Numa época em que há um imperativo da subjetividade, né? O subjetivismo assumiu um protagonismo na cultura atual. O que é o subjetivismo? As pessoas não estão mais preocupadas a respeito dos fatos, a respeito da verdade dos fatos. Elas estão mais orientadas, ou nessa cultura pós-moderna, se orienta pelo que se sente. Ah, não, eu me sinto assim, então, quer dizer, eu sou isso, né? Até dentro da cultura pós-moderna vai-se por essa perspectiva, né? O que se sente acaba se tornando o norte para se definir as ações públicas. As ações públicas. Então, importa o que a pessoa sente e não o que de fato é, o que a ciência diz, o que a genética coloca. Só um exemplo. Claro. Então, quando se impera a subjetividade, as pessoas se norteiam pelo que elas sentem, a gente vem e diz, não, peraí, existe o fato, existe o que você sente. E você precisa ter um equilíbrio, porque o que você sente não é totalmente desprezível, mas o fato é fato. Você precisa lidar com ele. Ele não vai mudar. Né? As coisas não vão mudar. Então, tem muita relação, sim, quando você fala da Confissão da Guanabara com os tempos atuais em que a igreja vai precisar se posicionar. E eu repito o que eu disse. Foram tempos de crises
que geraram documentos confessionais. Exatamente. Então, os tempos atuais tendem a gerar posições da igreja que têm a ver com a sua confessionalidade. Percebe que o assunto é muito atual? É tão prático, reverendo, que logo que a gente conversou aqui, o irmão falou dessa questão da posição, já me veio essa história na mente, porque realmente eu também observo essa questão que o irmão levantou, são tempos onde a igreja precisa colocar aquilo que ela pensa. Às vezes, até diante de tanta coisa que tem, inclusive até dentro da própria igreja, a igreja precisa falar aquilo que ela crê, aquilo que ela acredita. Até por uma unidade doutrinária, Zé. Exatamente. Até por uma unidade doutrinária. Exatamente. Porque quando você fala, por exemplo, igreja evangélica, o balaio é muito grande. Nossa! O balaio é muito grande. Então, por exemplo, se você for num Cabe culto... tudo aí dentro. São muitas as denominações, são muitas vamos dizer assim, as práticas cristãs de culto, doutrinárias, e a gente precisa ter uma unidade, né? Uma igreja que, vamos dizer, que se conversa, né? Que Sim. pode se unir a respeito de temas fundamentais. Sim. Então, assim, a confessionalidade, ela é prática do ponto de vista de viabilizar uma unidade doutrinária da igreja. Unidade doutrinária, pessoal, tem a ver com aquela questão, assim, de você se identificar com um grupo. É dentro do que eu falei, o símbolo de fé, né? As confissões, os documentos confessionais são chamados de símbolo de fé porque são fundamentos que são lançados juntos. Então, eu posso, por exemplo, junto com você, lançar um fundamento, um alicerce aqui para aquilo que nós vamos construir, né? A gente pode ter pontos em comum na nossa fé. E é ideal que haja uma unidade doutrinária da igreja, que identifique a igreja. Isso é interessante dentro dessa época de indefinição doutrinária que você salientou aí, né, na Igreja do Brasil, porque até pouco tempo atrás, até pouco tempo não, isso já deve ter talvez uns 10 anos, Zeca, mas uma igreja evangélica no Brasil, muito conhecida, tinha ali na sua declaração de fé, muito conhecida, uma igreja assim eu diria milhões de fiéis no Brasil, está dentro desse balaio grande que a gente chama de igreja evangélica, e que tinha lá no seu site, como declaração de fé, a informação de que Jesus era a primeira criatura de Deus. Jesus era o primeiro ser criado. Isso vai confrontar com toda a história confessional da igreja cristã. Então, assim, percebe que numa época de indefinição doutrinária é muito importante se posicionar a respeito do que realmente se crê. Claro. Hoje parece que aquilo foi um erro crasso, né? Que já se modificou, mas a falta de cuidado... Foi o estagiário que cuidou do site, né? Foi o estagiário que jogou lá. Mas veja como é sério. Você afirmar que Jesus foi criado, você tá tocando no ponto da divindade, que é uma questão aí pacífica dentro da fé cristã. Né? Que seja arminiano, seja calvinista, não nos divergimos na divindade de Cristo. Como não nos divergimos aqui, pensando na soteriologia, no ponto essencial, salvação é pela graça. Sim. Então, assim, tudo isso precisa ser oficializado. Você não pode falar uma coisa aqui e fazer outra ali. Quando uma igreja tem a sua confessionalidade, isso garante a pureza da igreja. Veja que nós estamos falando aqui de uma maneira muito natural, numa conversa sobre questões práticas e positivas a respeito da confessionalidade, que é essa posição oficial a respeito do que se crê. Então, por exemplo, se a igreja tem ali uma declaração de fé, o que acontece? Se você tem um pastor que está ensinando alguma coisa, né, que você ouve ali e fala assim, poxa, né? Até um fato curioso, né? A gente falou sobre atualizar a Bíblia, né? Eu lembro que essa fala que causou uma polêmica, um burburinho no meio evangélico brasileiro, eu lembro que eu estava assistindo isso porque alguém me mandou, eu estava assistindo no celular, a esposa do lado, a esposa não é teóloga, né? A esposa é da área da saúde, ela ouviu aquilo, ela viu assim, ô Lucas, parece que tem alguma coisa aí, alguma coisa errada aí que não está certa, né? Sim. Eu falei, de fato. Então veja que os nossos ouvidos ficam sensíveis a declarações anômalas, aquilo que nós entendemos que é revelado nas Escrituras Sagradas. Né? Sim, e principalmente quando isso surge para uma adequação, né, reverendo? Para você se moldar ao pensamento corrente. E aí eu prefiro ficar com o John Moore. Não é a igreja que tem que se modernizar, é o homem moderno que precisa se adequar às verdades do evangelho que nunca mudam, que nunca mudaram, que são eternas e, por isso, não ficam velhas. Né? Sem dúvida. A minha grande preocupação quando a gente fala dessa temática é o desconhecimento histórico da igreja, sabe? Porque
é importantíssimo a gente ter esse espaço aqui no Vejam Só. Tomara que essa conversa desperte as pessoas a essa pesquisa tema, né? do tema e dos documentos, que são maravilhosos. A leitura deles são maravilhosas. São obras de teologia, Exatamente. né? É uma alternativa teológica bem sintética, porque as pessoas estão acostumadas a estudar teologia a partir da obra de teologia sistemática, a partir de um autor, de um livro e tal. Mas os documentos confessionais, vamos dizer que ele é os passos iniciais da construção teológica. Você vai encontrar nos documentos confessionais, existem aqueles mais, vamos dizer, primevos, que são mais simples, existem aqueles mais sofisticados, né? Dos diferentes momentos que a gente já vai entrar daqui a pouco, e que, na verdade, vão ser declarações. O que a Bíblia revela sobre Cristo? Então, você vai encontrar uma cristologia, a área do conhecimento teológico. O que a Bíblia revela sobre igreja? Você vai encontrar uma eclesiologia. Então, quando eu falo uma eclesiologia, porque lá na obra de sistemática você também encontra o assunto, só que você vai encontrar também nos documentos confessionais, né? Eu acho muito completas, por exemplo, as obras de teologia sistemática que vão nos documentos, que citam os credos, que citam as confissões, né? Sim. Tem várias obras que fazem essas análises dos documentos também. Mas, eu queria uma análise do irmão sobre a seguinte perspectiva. Quando a gente fala dos credos, das confissões, via de regra, a gente faz ou dá uma olhada na história. Nós vamos lá rememorar o que aconteceu para, a partir desse conhecimento, olhar para frente. Nós estamos num momento de virada de ano, que, via de regra, o pessoal encara como um passe de mágica, né? No dia 31 para o dia 1º, né? Tudo melhorou. Pois é. Tudo mudou. Mas normalmente vai fazer a mesma coisa que fez, porque não tem um conhecimento histórico, não tem uma base histórica para que você mude as atitudes que vão aparecer diante de você. Eu queria que o irmão fizesse essa análise quando a gente fala dessas confissões da confessionalidade. A falta desse conhecimento histórico é um ponto, um desafio que a gente precisa romper para que o 2023, o 2024 da igreja, da comunidade cristã, aqui no Brasil principalmente, seja diferente. Você toca num ponto que eu não mencionei dentre aqui as virtudes práticas de tratar desse assunto, que é a questão, se bem que tem relação direta, que é a questão da identidade. Sim. Porque quando você fala sobre olhar para trás, é descobrir quem nós somos. Isso. Faz-me lembrar do profeta Ageu. O profeta Ageu, ele quando Deus exorta, através da vida dele, no capítulo 1, o povo a reconstruir o templo, porque o povo tinha sido liberto do cativeiro babilônico, o povo de Israel. Então, ele nessa condição de liberdade, eles retomam suas vidas. O profeta Ageu diz que eles estão trabalhando, estão recebendo salário, mas e o templo? O templo não foi reconstruído, faz 17 anos. Sim. E aí o profeta Ageu, por 3 vezes, lá no capítulo 1, diz o seguinte: olha, considerai o vosso passado. Quer dizer, lembre-se do que Deus fez. E para vocês lembrar que ele livrou vocês, e vocês não estão orientando a atitude de vocês pelo que aconteceu lá. Sim. A gratidão ao que Deus fez deveria nortear a adoração, a postura. E é o conhecimento, sem dúvida nenhuma, histórico, né? E até saber que irmãos nossos já selaram a fé com sangue, que faz talvez pensarmos na seriedade da nossa postura. Veja o ponto prático, é olhar para a história que faz você entrar em 2023 disposto a viver de uma maneira mais viva, né? Sendo redundante de novo, mas assim, de maneira mais prática, mais perceptível a fé que você defende. Porque não vai demorar muito, talvez, Zeca. Não vai demorar muito para que se torne mais difícil você defender a ortodoxia cristã. Quando eu falo de ortodoxia, essa reta doutrina. A palavra ortodoxia significa isso, reta doutrina. Então, quer dizer, essas verdades que a gente considera que estão reveladas na Escritura e que vai ficar cada vez mais difícil de você defender isso, né? Pontos essenciais, né? Eu diria pontos básicos, né? Sem dúvida, o pensamento corrente vai transformando muito essa dinâmica e muita gente vai abraçando isso. E se você não tiver firmeza nessas bases, né, que são esse conhecimento mesmo, e olhar para frente vai ficar cada vez mais difícil. Para a gente aproveitar, então, que a gente entrou nessa questão do conhecimento da história, vamos falar um pouquinho desses primeiros documentos confessionais, assim, quando é que eles apareceram, quais são os mais importantes, né? Afinal de contas, tantos apareceram na história, assim, mas obviamente que alguns com muito mais destaque. Enquanto a gente conversava aqui, eu lembrei de uma citação que é do reverendo Augusto Nicodemos sobre declarar a fé e o preço que isso traz.
recentemente ele colocou nas redes sociais dele algo assim, olha, vamos esclarecer as coisas, os tempos ficarão difíceis, não para a igreja evangélica, não necessariamente para a igreja evangélica. Por quê? Por causa dessa diversidade de posturas que a gente encontra dentro da igreja evangélica, com um pastor dizendo que precisa atualizar a Bíblia, ou que precisa atualizar igrejas mesmo que estão discutindo atualizações de declaração de fé, que é a confessionalidade da igreja. Sim, existe uma polêmica atual. No final do ano, eu não vou citar aqui, também não é um caso, um pastor muito renomado de uma igreja aqui em São Paulo, também muito grande, também publicamente falou que a partir daquele momento a igreja dele acreditava em outras coisas relacionadas à confissão de fé, e que foi um escândalo assim para a igreja e um pastor reconhecido, assim, tenho certeza que o irmão já leu, que eu já li, que muita gente já bebeu naquela fonte do conhecimento e que hoje escancara, assim, a situação. Então, essa diversidade doutrinária do que é chamado de igreja evangélica, então não traduz o que é a igreja evangélica, que a gente precisa pensar na confessionalidade para trazer uma unidade, né, para que um grupo se identifique dentro da igreja evangélica. E citando Augusto Nicodemos, ele diz o seguinte, olha, os tempos ficarão difíceis não para a igreja evangélica, mas para aqueles evangélicos que insistirem que a Bíblia é inerrante, acreditarem que foi Deus que criou o mundo e não a evolução, afirmarem que o casamento é entre um homem e uma mulher, declararem que só Jesus Cristo salva e que o cristianismo é a única religião verdadeira, acreditarem na necessidade da igreja existir e, por último, se recusarem a negar qualquer uma dessas posições colocadas. Então, assim, para quem quiser insistir nisso aqui, eu nem estou entrando no mérito das afirmações, né? Mas para quem insistir em afirmar essas questões, os tempos ficarão cada vez mais difíceis. Sem dúvida. A perseguição, as dificuldades no campo da igreja, principalmente a liberdade, né, das ideias, né, que é um assunto tão propagado aí, mas que a gente vê que, via de regra, a liberdade só para um lado. Sendo, né? Mais tolhido, só para um lado. Cada vez mais tolhido. Isso é muito sério, né? Então a gente percebe que selar confissões com sangue, talvez por isso que Jesus tenha dito, quem me confessar diante dos homens, eu confessarei. Quem me negar... Porque as condições e esses tempos difíceis podem levar muitos cristãos a negarem sua fé. Sim, mas era exatamente isso que eu ia tocar, Heavy. Não é algo novo na história da igreja, né? Não é. Essa dificuldade. Talvez a reação da igreja possa ser nova, né? Mas a dificuldade não é nova. Na verdade, a gente vai perceber que tempos difíceis para a igreja foram usados por Deus para que a igreja crescesse, para que a igreja avançasse. É porque, na verdade, a gente se orienta, né, pelo peso, uma natureza antropocêntrica que a gente tem, né, de achar que as coisas têm que ser do nosso jeito, né? O compromisso de Deus é com a sua glória, não é com o nosso bem-estar, né? Infelizmente, difunde-se essa ideia que Deus tem compromisso com você e com a sua felicidade. Deus tem compromisso com a glória dele. E se, para que ele seja glorificado, você tenha que tomar umas pancadas aí e passar por maus bocados, né? O que interessa é que quem deseja a glória de Deus vai abrir mão de sua própria vida. E quem abrir mão da sua vida por minha causa, ganhará a sua vida. E quem não abrir mão e quem se apegar, né, aos seus próprios desejos, à sua própria vida, vai perder a vida. Quem disse isso foi o nosso Senhor. Né? Sim. É séria essa afirmação. Às vezes a gente passa numa leitura rápida ali, né? Não dá a devida atenção. Vamos falar então dessa questão histórica, desses primeiros documentos aí? Isso é muito importante. Pra gente... Nós temos que passar rápido pra caramba. Demais, né? O assunto é bom, né? O assunto é bom, Zeca. O assunto é bom. Mas a gente vai encontrar, na verdade, em termos históricos, as primeiras fórmulas confessionais não em produção humana. O que eu quero dizer? Porque nós acreditamos que a Escritura ela tem ali uma origem divina. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, na linguagem do apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, se eu não me engano, capítulo 1, verso 20 e 21. Mas, voltando aqui à nossa questão, então você vai encontrar nas Escrituras mesmo fórmulas que são chamadas pelos estudiosos de fórmulas protocredais. O nome já denuncia, né? Sim. Proto, por quê? São ainda projetos, né, de declarações de fé. Por exemplo, aquela de Mateus 16, que Jesus pergunta, né? Quem vocês dizem ser o Filho do Homem, né? Então, aí várias respostas. Vocês dizem que eu sou. Sim. O apóstolo Pedro, então, vai dizer em Mateus 16, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí há uma resposta de Jesus. Sobre esta pedra será edificada a minha igreja. Alguns exegetas apontam que a fala de Jesus tem a ver com a
própria pessoa de Cristo, porque à luz de toda a Escritura, Jesus é a pedra angular que os construtores rejeitaram, considerando a revelação veterotestamentária e também neotestamentária. Entretanto, alguns estudiosos supõem que, na verdade, a declaração e a base para se dizer que é Jesus é porque o pronome, né? O pronome ele é de proximidade. Sobre esta e não sobre essa, né? Porque dentro do catolicismo defende que Pedro seria a pedra, né? Então, não, sobre esta e não sobre essa, né? Essa indicaria longe, esta é perto. Mas alguns defendem que é a declaração. Qual declaração? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta declaração. Então, a gente já tem uma fórmula protocredal, né? Um credo, né? Que está ali, quer dizer, Jesus é o Cristo ungido, o Messias, Filho do Deus vivo. É uma declaração de fé de Pedro. E Jesus diz, olha, não foi carne nem sangue, né? Mas foi te revelado do céu isso aí. É igual a obra de Deus na sua vida você poder falar isso. Então veja como é que a coisa de declarar a fé é interessante, importante no contexto bíblico. E lembre-se que o Filipe não batiza o eunuco, lá no livro de Atos capítulo 8, que o eunuco está viajando, aquela história que todo crente conhece, ele está viajando ali e o Filipe se aproxima, até de uma maneira misteriosa, Deus colocou ele ali, porque ele sumiu de um lugar, apareceu ali, e o Filipe pergunta para ele, você está entendendo? Enquanto o eunuco, que era servo da rainha da Etiópia, ele está lendo, da rainha não, eu já estou levando lá para o Antigo Testamento, né? Na verdade ele era servo da coroa lá, o etíope, e esse... Não, é isso mesmo, ele era eunuco, necessariamente ele era eunuco porque, nesse caso, ele servia a rainha. Tá tudo certo, pessoal. Tá tudo bem. Mas voltando aqui ao ponto que nos é central, é que Filipe se aproxima e diz para ele, né? Você está entendendo o que você está lendo? E aí o eunuco responde, como é que eu vou entender? E ele entra ali e o Filipe explica Isaías 53 e o eunuco crê que aquilo se referia a Jesus, passam perto de água. O que impede de eu ser batizado? E o que Filipe falava? O que impedia o eunuco? Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você pode ser batizado. E aí ele afirma, sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí, eu não estou sendo tão literal, mas ele faz uma confissão que precede o batismo. Então, veja, as fórmulas protocredais já estão presentes nas Escrituras Sagradas. Lembro também do texto que Paulo diz lá em Romanos 10, né? Que ele fala assim, olha, se com o coração creres e com a boca confessares, Romanos 2, na verdade, se com o coração creres e com a boca confessares, será salvo, né? Então, veja, há uma importância em se confessar, não é somente crer, você crê e confessa aquilo que você acredita. Então, tá aí. Mas, depois desse contexto bíblico, Zé, que a gente vai encontrar o que os estudiosos chamam ali de regula fidei, que são regras de fé. Nesse contexto em que, à medida que os apóstolos vão morrendo e vão ficando seus sucessores, e a igreja ela vai formando a sua identidade ali, então você tinha que identificar quem realmente cria na herança apostólica, no que os apóstolos deixaram. Então, nesse período, surgem documentos que podem ser encontrados também na história, pesquisas, você vai encontrar os regula fidei, que são regras de fé. Questões muito basilares, que já são um pouco mais profundas que os elementos protocredais, agora você já tem ali documentos, mas que ainda são bem simples, né? A gente chama os escritores, né, vamos dizer, os produtores desses documentos, de pais antinicenos. Por quê? Porque aí a gente vai ter um outro momento, que é o momento dos concílios, quando a igreja, ou as lideranças da igreja primeira, da igreja dos primeiros séculos, se reúnem, a gente chama isso teologicamente da época da patrística, né? Os pais da igreja que sucederam ali o ministério apostólico, que herdaram essa herança e tiveram o papel de guardar aquilo que os apóstolos deixaram, então eles se reúnem em concílio para discutir temas da fé. E aí começa a produção de documentos ainda mais sistematizados, mais profundos do que as regras de fé que foram produzidas antes do Concílio de Nicéia pelo que nós chamamos de pais antinicenos. E ali surgem os primeiros credos. Por exemplo, o Credo de Nicéia, que é um documento confessional muito importante, né? E esse credo de Nicéia ele vai sendo aperfeiçoado. Então, você tem, por exemplo, o Concílio de Nicéia, o Concílio de Constantinopla, o Concílio de Calcedônia, o Concílio de Éfeso, antes do de Calcedônia, né? E aí, esse documento, por exemplo, lá de Nicéia, ele vai sendo aprimorado, ele vai ter a sua forma definitiva
se bem que ele continua sendo aprimorado nos segundos concílios, mas você já tem, por exemplo, no credo que a gente chama de niceno-constantinopolitano, que é um aperfeiçoamento que se dá no concílio de Constantinopla. Veja, o concílio de Nicéia aconteceu no ano 325. O de Constantinopla vai acontecer no ano 381. Então, quer dizer, já passou ali quase 50 anos, e aí há um aperfeiçoamento, aí você tem o credo niceno-constantinopolitano. Esse a gente usa, na verdade, a igreja cristã, e eu não diria só igrejas históricas. Eu descobri, por exemplo, a gente estava falando sobre a atualidade do tema, sobre as igrejas, as pessoas nem sabem, a Igreja Assembleia de Deus, no ano de 2016, publicou, né, através da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a gente chama ali de CGDAB, né? CGADB, por isso, CGADB, obrigado. Convenção Geral da Assembleia de Deus produziu em 2016 a Declaração de Fé da Assembleia de Deus, que é um documento extremamente robusto. Sim. Veja que o século XXI exigiu que a convenção se posicionasse. O documento, em termos de laudas, né, ele foi ali publicado em A4, mas são 120 páginas. 120 páginas. Veja que, até um tempo atrás, as declarações de fé das igrejas, digamos assim, mais novas, mais jovens, eram, às vezes, muito sintetizados. Não acontece isso hoje em relação à principal denominação evangélica do país. E lá no apêndice dessa declaração de fé robusta, e quando eu falo que ela é robusta, porque tem ali uma declaração sobre o que a igreja crê acerca de Deus, acerca do Espírito Santo, acerca de Cristo, acerca da igreja, acerca das questões escatológicas, do futuro, da era vindoura. Então, vida, morte, quer dizer, as questões básicas da própria igreja em si, sim. Estado, qual que é a relação da igreja com o Estado. É um documento robusto, de fato, e que no apêndice você tem os principais credos. Ali no apêndice, veja como uma igreja que é relativamente jovem, quando a gente considera relativamente jovem, embora sim, esteja classificada dentro do pentecostalismo histórico, mas é uma igreja sim, sim. que vem depois ali do século XIX, que a gente julga quando essa questão começou a se arrefecer. Mas ali nesse contexto, Zeca, dos concílios, né, que até o quarto concílio, que foi o de Calcedônia no ano 451, nós temos uma unanimidade doutrinal. Por quê? Sejam católicos, sejam protestantes, o cristianismo em geral, mesmo a igreja ortodoxa, por exemplo, do Oriente, eles todos fecham em relação aos 4 primeiros concílios, né? As nuances, as diferenças vêm a partir dos concílios que se estabelecem após o concílio de Calcedônia. O 5º concílio a gente já tem divergência, Maria já começa a ter um lugar ali que foge da revelação bíblica, né? Os 4 primeiros concílios da igreja, eles estão muito apegados ao que a Escritura revela. Mas aí a gente vai ter um outro momento, né? Por quê? Porque, como eu falei, né, católicos e protestantes comungam das primeiras declarações de fé, que eram sobre temas mais básicos. Mas aí vem a reforma. E aí eu tenho uma citação aqui de um professor que eu tive no seminário. Eu estudei parte do bacharel em teologia na cidade de Belo Horizonte e parte aqui em São Paulo. E eu tive um professor brilhante lá, reverendo Ulisses Horta Simões. Se ele tiver acesso a esse material, meu abraço, reverendo Ulisses. Suas aulas têm um papel fundamental na minha vida. E há um livro dele que se chama Subscrição Confessional. Livro muito bom, em que ele diz o seguinte: olha, no período da Reforma, as diferenças entre o cristianismo que aspirava à reforma em relação ao segmento que a rejeitava eram tais que os antigos credos ecumênicos não mais atendiam às demandas, né? Já não atendiam mais essas discordâncias ao ponto de equacionar essas discordâncias. Está nesse livro dele, Subscrição Confessional, na página 39, faz essa declaração que nos ajuda a entender que ali no período da Reforma, os credos... O que é um credo? Talvez você... Né, uma vez eu estava dando uma aula assim, até no meio de mídia, né, um ouvinte da rádio entrou em contato. Poxa, eu gostava tanto dessa oração, eu não sabia que podia fazer, que a gente pode fazer. Credo apostólico não é uma oração. Aí eu fui explicar, não é uma oração, querido, e tal. Mas as pessoas tendem a relacionar o credo apostólico com uma coisa católica, porque ele é recitado na missa. E não. Se você olhar ali, né, são verdades que todos nós acreditamos. Ele está lá, querido, no apêndice da Declaração de Fé da Assembleia de Deus. Eu costumo introduzir
na liturgia da minha igreja, às vezes, credos, seja o credo niceno-constantinopolitano, seja o credo apostólico, que são declarações resumidas, sintéticas do que a gente crê. Você não crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Quer dizer, verdades básicas que eu poderia recitá-las aqui, né? Mas que não eram suficientes naquele período ali da Reforma. E aí você tem o surgimento do que a gente chama de confissões, né? E essas confissões, né, vão sendo produzidas em profusão. Sim. Por quê? Porque a igreja reformada, ela precisa se identificar. E você tem, por exemplo, o surgimento das igrejas nacionais. Porque lá na Alemanha, a gente tende a pensar no movimento da reforma, né, circunscrito à Alemanha. Porque quando você fala reforma protestante, muitas pessoas pensam 1517, é o marco, Lutero foi lá, pôs as 95 teses contra a indulgência na porta da igreja de Wittenberg e aconteceu a reforma. A reforma é um movimento que se inicia ainda, né? Podemos afirmar seguramente que ainda no século XIV, porque você já tem o Wycliffe traduzindo a Bíblia lá na Inglaterra para o inglês, já lhe custando a vida, né? Você tem os pré-reformadores, que a gente chama. Então, no século XV, né, você tem Jan Hus, que já é morto na região de Praga por defender verdades bíblicas diante da tradição da igreja, questionar tudo isso. E aí você tem Lutero, né? Mas vejam, são movimentos geograficamente muito amplos, né? Acontecem em vários lugares, na Suíça. E à medida que a reforma se estabelece, por exemplo, lá na Alemanha, o imperador entende que deve-se reconhecer uma igreja protestante na Alemanha e a igreja protestante precisa se posicionar formalmente. Surge, então, a primeira, talvez uma das primeiras, se não a primeira confissão protestante, o primeiro documento confessional protestante, a Confissão de Augsburgo, na Alemanha, que é uma confissão luterana. E aí depois logo vai vir a Confissão de Concórdia, que aí já é uma questão dentro da igreja luterana. Aí aparecem as confissões suíças, as confissões inglesas, e por aí vai, Zé. Aí a gente, o tempo aqui, vocês percebem que é curto para o tanto de assuntos, né, que poderiam ser desenvolvidos. Sim. A questão, a diferença entre eles fica basicamente nominal mesmo, mas a ideia é sempre colocar ali os pontos da crença das igrejas, das pessoas que estão ali reunidas, assim, credos e confissões. Então, a diferença, na verdade, não é nominal. A diferença, ela é no seu modelo de abordagem. Como eu disse, no período da Reforma, os credos, que são muito sintéticos, eu citei aqui a caráter de exemplo o credo apostólico, que eu consigo citar aqui, eu citei quase todo ele, né? Mas o credo, ele tem essa característica de ser sintético. Perfeito. Ele atendeu aos primeiros séculos, mas à medida que as controvérsias se estabelecem de uma maneira mais profunda, aí você precisa de documentos robustos. A diferença seria isso. Eu gosto de uma citação nesse sentido do reverendo Ernst Maia, que escreveu um livro chamado Creio, que ele trata dessas questões. Ele diz que o que os séculos IV e V foram para a elaboração dos credos, os séculos XVI e XVII foram para a confecção das confissões e catecismos. A razão nos parece evidente. Na Reforma, as igrejas logo sentiram a necessidade de formalizar sua fé, apresentando sua interpretação sobre diversos assuntos que a distinguiam da Igreja Romana. Com o passar do tempo, surgem outras denominações dentro da Reforma que discordavam entre si sobre alguns pontos. Daí a necessidade de se estabelecer cada um de per si os seus princípios doutrinários. Então a gente tem o surgimento desses vários documentos à medida que a Igreja protestante vai desenvolvendo a sua própria, vamos dizer, a sua identidade, as suas características, os diferentes movimentos, a diferença do luteranismo para o calvinismo. Sim. Então, lá na Suíça vai surgir outros documentos, né? A Confissão Genebrina, que foi de autoria de Calvino, mas que, por exemplo, os principais calvinistas brasileiros não tomam como a sua declaração de fé. Na verdade, quando a gente fala dos principais calvinistas brasileiros, é na sua representatividade. Talvez os presbiterianos, né? No Brasil. A maior denominação calvinista do Brasil seja os presbiterianos, que abraçam já uma confissão do século XVII, que vai surgir na Inglaterra, que é a Confissão de Westminster, os símbolos de Westminster. Sim. São 3 documentos ali. Na verdade, até foram produzidos mais documentos, mas só 3 foram abraçados. Quando eu falo, por exemplo, foi produzido até um documento litúrgico, que é o Diretório de Culto de Westminster, que a Igreja Presbiteriana não adotou como regra de fé, mas adotou o Breve Catecismo, o Catecismo Maior
e a Confissão de Fé de Westminster, né? Então, aí a gente tem essas diferenças e nuances. Né? Sim. A gente tem 10 minutinhos aqui nesse bloco ainda, antes da gente chamar o intervalo. E eu queria trazer, então, para essa atualidade aqui, o irmão já citou da Igreja Presbiteriana, que ainda abraça, confessa e traz esses símbolos com ela, dessa confessionalidade da Igreja Brasileira. A Igreja Brasileira tem realmente essa confissão, é fácil de identificar. O movimento foi diluindo tanto que hoje você já não consegue mais entender. Como é que a gente consegue posicionar esses documentos históricos na Igreja Brasileira hoje? Eu acho que a crise dos tempos atuais tende a trazer uma unificação que deixou de existir. E quando eu falo de uma unificação, assim, de regras de fé bem estabelecidas. Eu acabei de citar, por exemplo, uma igreja que ela tem uma influência muito grande no meio evangélico, que é a Assembleia de Deus. Então, eu falo de uma influência até do ponto de vista de referência. Então, se você tem uma Assembleia de Deus, né, uma Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil, que tem uma declaração de fé robusta, isso dá um indicativo. Isso é de 2016, Zeca. Então, quer dizer, nós estamos nesse tempo de que as influências que as igrejas sérias forem tomando, porque, por exemplo, a igreja histórica já é um tema recorrente que norteia a nossa prática. Quando eu falo que norteia a nossa prática, por quê? Porque nós preocupamos com o padrão doutrinário e até falando em padrão, a gente olha também para os símbolos confessionais como padrões hermenêuticos. O que seria um padrão hermenêutico? Hermenêutica é a ciência de interpretação da Bíblia. Então, quando você assume uma posição confessional, você está assumindo um padrão de interpretação. Então, quer dizer, essa denominação interpreta a Bíblia assim. E se a Assembleia de Deus, por exemplo, hoje tem um documento robusto que diz nós interpretamos a Bíblia assim, essa é uma tendência? Sim. Então, assim, eu acho que esteve, né, a igreja evangélica, ela se formou numa pluralidade, né, de expressões litúrgicas, de fé, de práticas muito grande, mas que, ao meu ver, existem elementos que nos indicam uma volta, né, a esses pontos elementares. Eu falei para você que discutir confessionalidade é voltar ao passado. E a gente está vendo isso, é voltar à história. Então me parece que o movimento é de retorno, e isso é muito bom. Isso é muito bom porque a gente vai realmente... E é o que a gente vê no meio evangélico. Não sei se você pode compartilhar e até interagir comigo, Zeca, mas parece que realmente o meio evangélico brasileiro está cada vez mais, eu diria assim, mais preocupado com as suas origens, com as questões doutrinárias, com a teologia. Sim, né? A gente percebe um interesse muito grande, né? A gente percebe um crescimento de conhecimento muito grande. A juventude evangélica hoje está muito, às vezes, mais interessada em questões doutrinárias do que no, vamos dizer assim, no entretenimento evangélico, né? Eu acho que vivemos um boom de entretenimento evangélico, talvez no final da década de 90 ou durante a década de 90, início dos anos 2000. Quando eu falo de boom de entretenimento, é a música gospel, é o show, a indústria, né? Que a gente chama de indústria gospel no contexto do movimento evangelical brasileiro. Só que parece que hoje isso já não é mais o boom. Claro, tem o seu lugar na cultura evangélica brasileira, mas eu acho que a teologia também está, vamos dizer assim, está cada vez mais crescendo, o interesse por ela. Sim. Então, eu acho que a igreja evangélica hoje, ela tem esse problema, porque, por exemplo, eu estou citando aqui a Assembleia de Deus como uma referência, mas se você vê um movimento da maior denominação evangélica brasileira em prol de uma identidade confessional, isso significa alguma coisa, Zeca. Sim, sem dúvida. Isso significa alguma coisa. Ainda que eu costumo dizer que a Assembleia de Deus é um negócio complicado, porque, assim, não só a Assembleia de Deus, quando eu falo negócio complicado, eu vou ser mais claro aqui. É porque, por exemplo, você tem igrejas, as igrejas históricas especialmente, elas não têm o domínio, né, do seu nome, né? Eu falo assim, porque na verdade, o nome dela surgiu de uma maneira muito natural. Metodistas, presbiterianos, batistas. Então, por exemplo, se você quer abrir lá uma igreja batista, ministério Zeca... Pode abrir. Pode abrir. Tranquilamente. Tranquilamente. Por quê? Porque não tem domínio, né, sobre a marca. Então, quando a gente fala Assembleia de Deus, né, quantas Assembleias de Deus você tem? A Assembleia de Deus, ministério tal, ministério Y, ministério X. Então, você vai numa Assembleia de Deus Ministério Madureira, Assembleia de Deus, Ministério Belém, e vai na Assembleia de Deus, Ministério
Águas Profundas, nem sei se existe, desculpa se existe, aqui é só uma referência, né? Mas se tem a Assembleia de Deus Águas Profundas, muitas vezes o que se tem em termos de expressão litúrgica, teológica, doutrinária lá na Assembleia de Deus Ministério Águas Profundas não corresponde ao que se tem numa Assembleia de Deus Ministério Belém. Agora, se você tem uma convenção das Assembleias de Deus, uma convenção geral, então tende a se pensar que pode-se haver movimentos dentro da denominação que vai cobrar daquelas igrejas locais que estão filiadas à convenção um posicionamento que se enquadre naquilo que é a declaração de fé. E aí a gente pode voltar a ter identidade, realmente uma identidade evangélica mais firme, mais robusta, com maior identificação, com, quem sabe, a formação aí, vamos ter uma igreja, quem sabe, sei lá, né, o que o futuro nos reserva, mas alas evangélicas mais conservadoras, porque hoje a gente tem, eu mesmo já recebi aqui, essa semana mesmo, assim, uma nova identidade evangélica, né, novos movimentos, novas ideias para o meio evangélico. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Tem muita coisa. Nós vamos... aliás, antes de chamar um intervalo, 1 minuto para essa resposta, só falamos bem, parece que é tudo maravilhoso. Mas tem, obviamente, algumas críticas quando a gente fala dessa questão da confessionalidade, que tem muita gente que diz que a regra de fé e prática é a Bíblia, sola escritura. Inclusive, já vi muito teólogo famoso que passa aqui pelo Vejam Só postando que ele não tem nada aí com as confissões, só o negócio dele é Bíblia. Tem algum problema? Uma impede a outra? Elas vão se contradizer? 1 minutinho que eu preciso chamar um intervalo. 1 minutinho só? Síntese total? Eu acho que isso soa como piedade e compromisso com as Escrituras, mas, na verdade, na prática é arrogância. E quando eu falo que é arrogância, é porque existe um princípio que você enxerga mais longe nas costas de gigante. Você vai desprezar toda uma herança doutrinária de séculos, de milênios. Não, o meu negócio aqui é com isso. Você vai produzir algo melhor do que irmãos nossos do passado já produziram. Veja, quanta gente boa e você simplesmente, não, eu vou só no que eu entendo aqui da Bíblia. Sim, boa. Na prática é arrogância. Muito bom. Infelizmente o tempo do bloco acabou. No próximo bloco, apesar dele ser mais curtinho, o reverendo Lucas vai ter a oportunidade de fazer considerações finais e apesar do tema ter sido muito prático, ele vai ter um tempo para oferecer para você uma aplicação. Acho que toda essa conversa precisa aí alterar, modificar a sua maneira de enxergar as coisas e, obviamente, a sua vida cristã também. Antes do intervalo, tome nota aí do telefone da Grade, parceira aqui do Vejam Só, quer estudar a Bíblia, estudar teologia, quer se aprofundar, se preparar para o seu ministério. A Grade pode ser uma ferramenta muito útil. Código 11 3115 0819. 3115 0819 é o telefone da Grade, anota. Amanhã, horário comercial, você liga e tira suas dúvidas. Tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato e modelo oferecido pela Grade. Vou deixar aí para você também o site da HIT e, na sequência, as redes sociais. Gosta da programação, da emissora, do nosso conteúdo, quer conhecer um pouquinho melhor os bastidores, quer compartilhar essas informações com outras pessoas, o site e as redes sociais tem muito material para você, navegação super intuitiva, fácil. Você com certeza vai se localizar, achar, curtir e poder divulgar e compartilhar também o nosso conteúdo, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho aí na nossa conversa, hoje falando sobre confessionalidade, a importância, a prática, a história. Que aula, que aula. Meu irmão, tenho certeza que foi um momento de aprendizado, de edificação e introdutória, né? Ou nem introdutória. Eu costumo falar que é provocativo. Sempre que eu entro nesse assunto, não é exaustivo, é provocativo, né? Então a gente apenas provoca a nossa audiência a pesquisar sobre o assunto. E eu acho que isso é muito importante para o futuro da igreja, né? Para a identidade da igreja, para a firmeza da igreja, né?
lá no seminário da IPB, é um semestre ou 2 semestres dando símbolos de fé e as confissões? Depende. Não, assim, de matéria direta. Não, estudando vai estudar uns 4 anos, né, reverendo? Pois Mas a matéria direta. Acho que tem uma matéria símbolos de fé, né? Tem a disciplina. Às vezes é tratada como símbolo de fé, às vezes credos e confissões, né? Mas tem também alguns seminários, tem história das confissões. É porque existe ali uma certa... vamos dizer, uma liberdade para construir a grade. Legal. Mas tem que ter, né, a matéria que vai estudar esses documentos confessionais. Dependendo do seminário, 3 semestres, 1 ano e meio. É isso aí. Aqui 1 hora e 10 para falar tudo para vocês. Tem muita coisa. Considerando a nossa sensibilidade com a atualidade, né? Porque a gente discutiu isso aqui com, vamos dizer assim, olhando o Instagram ou o Facebook, a fonte de informação, né? Exatamente. Então tem muito material para você se aprofundar, pesquisar, correr atrás, para aprofundar de fato o seu conhecimento, que o Vejam Só tem que ser só provocativo. E a nossa oração é que você tenha sido provocado, chacoalhado aí para pesquisar e ler e se aprofundar no assunto. Rev, 5 minutinhos para considerações finais que o irmão queira fazer, alguma observação, mas principalmente uma aplicação aí. De fato, o nosso papo foi muito prático e eu fiquei muito feliz com isso, mas de repente alguma mensagem que o irmão quer deixar para quem nos assiste, por favor. Eu vejo que a gente pode aproveitar esses 5 minutos até, dependendo aqui de como a minha fala se transcorrer, até para tratar, talvez até de algum elemento mais técnico aqui ainda, dado a nossa praticidade, mas eu poderia, considerando primeiro, né, essa aplicação, para depois aproveitar o tempo da melhor forma possível, mas fazer uma pergunta para que o telespectador possa também pensar consigo mesmo. O que você percebe, Zeca, em termos assim, até para a gente explorar um momento que a gente não explorou tanto, mas o que você percebe em comum com o período, ou os 2 períodos de maior produção confessional? O que você percebe em comum a esses 2 períodos? Você consegue olhar lá, por exemplo, para os primeiros séculos, lembrando do seu conhecimento, que não é pouco, graças a Deus, né? Dada a área de trabalho, você tem um conhecimento profundo, tanto histórico do cristianismo como também doutrinário, dos primeiros séculos e também do período da Reforma, que foram os 2 momentos de maior produção confessional, primeiro expresso através dos credos, ou perceptível nas produções credais, e o segundo nas produções das confissões, que são muito mais robustas. O que você percebe em comum com esses 2 tempos? Há muita necessidade de afirmação daquilo que crê. Crises. Crise. Sim. Crise. Porque a crise lá dos primeiros séculos é porque surgiram as heresias. Sim. As heresias dos primeiros séculos, que já são tratadas pelos apóstolos nas epístolas, Marcião, assim, só para citar algumas, né? Ou alguma, né? Mas que vão questionar a divindade de Cristo lá no primeiro século. Vão trazer ideias novas, adições. Paulo tem que dizer para os irmãos de Gálatas, né, a própria parte judaica da igreja ali, querendo trazer práticas do judaísmo, Paulo tem que virar para eles. Quando a gente faz o estudo do Novo Testamento, né, os estudiosos falam de uma heresia de Colossos, porque quando você olha para a carta aos Colossenses, a Epístola aos Colossenses, você percebe o combate a um monte de ideias estranhas que eles chamam de heresia de Colossos, porque é uma coisa que não dá nem para chamar de... não dá nem para classificar nas heresias que eram conhecidas da época, por ser tão... gnosticismo misturado com materialismo, misturado com tanta coisa. Então, quer dizer, isso se estabelece no decorrer dos primeiros anos da igreja, e quando você tem, então, os concílios, precisa se definir o que é igreja e o que não é igreja. O que é ensino herdado dos apóstolos e o que são as heresias da época. Então, precisa de uma posição nessa época de crise para combater alguém que está dizendo que Jesus não era Deus, alguém está dizendo que a materialização de Jesus era etérea, Jesus não tinha carne, né, que era comum à época, alguém que está dizendo que Deus não é trino, porque os primeiros credos surgem para reafirmar, Deus é 3 pessoas num só ser divino, mas isso, quer dizer, pessoas questionavam, não, Cristo é homem, né? O Espírito é uma energia, né? Então é nesse tempo de crise que a igreja precisa posicionar e surgem os credos, né?
E depois, na reforma, mais uma vez, a igreja precisa posicionar, mas agora de uma igreja consolidada, uma igreja que se perdeu, uma igreja que ela é robusta do ponto de vista estrutural, do ponto de vista doutrinário, né, doutrinal, mas que já não tem a escritura como regra de fé e prática, mas ela se apoia também nas tradições que foram sendo estabelecidas no decorrer dos séculos. Mais uma crise se estabeleceu. A gente acredita no quê? A Bíblia é a única regra de fé e prática? Esse é um dos pontos da reforma, né? Então, nesse momento que a crise se estabelece, mais uma vez, documentos confessionais, que são as confissões, são produzidos em profusão. Qual que é a crise do nosso tempo? Né? E a gente está vivendo crise? Existe uma crise nos tempos atuais, né? Agora, o que a gente percebe é que as crises ali no contexto, tanto dos primeiros séculos como no contexto da Reforma, é uma crise bem circunscrita ao cristianismo. Uhum. E agora, qual que é a crise do tempo presente? Né? Então, é uma crise que vai além do cristianismo. Talvez a igreja, pela primeira vez, ela tenha que lidar com ideias que não se relacionam à questão de fé, sabe? Porque credos e confissões é uma discussão a respeito do que a gente acredita sobre Deus, sobre Jesus. Agora, pessoas que não acreditam na verdade, não acreditam nem na verdade. Os tempos mudam. Eu diria que irmãos nossos do passado lutaram pela verdade revelada. Hoje, a nossa luta é para dizer que existe verdade. Sim. Tá vendo que é muito mais complexa? Se irmãos nossos lutaram pela verdade, nós lutamos pela ideia de verdade. Sim. Nós afirmamos no mundo de subjetividades que existe algo objetivo. E nós precisamos... Eu acho, então, que a tendência é que a confissão da igreja hoje seja a respeito da objetividade. Sim, dessa verdade de fato. Reverendo, obrigado. Acabou, né? Pelo carinho. Infelizmente, nosso tempo terminou. Passa muito rápido, mas eu quero agradecer demais o carinho do irmão em aceitar o nosso convite, o desafio de falar sobre essa temática, trazer aqui tanta informação, né, tanto conhecimento. Deus continue te abençoando. Amém. Amém. Os contatos que o irmão disponibilizou estão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Chega lá que tem tudo para você. Antes de encerrar, só colocar aí na tela rapidinho o resultado da nossa enquete. E nós perguntamos para você, né, se a sua igreja tem uma confissão de fé. 75% dos internautas responderam que sim, que ela tem. 25% responderam que não, que ela não tem. Quero agradecer a todo mundo que participou aí, que votou, que deu a sua opinião. Infelizmente, o tempo ficou bem curtinho aqui pra gente hoje, tá bom? Mas muito obrigado pelo carinho. Nós encerramos a edição de hoje. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Um forte abraço e até lá!